Graças ao Senhor. Primeiro, queria cumprimentar a Igreja Guarulhos, porque faz anos que não apareço por aqui. Eu acho que até antes da pandemia, né? Ficamos só na promessa, né? Aí veio a pandemia, aí segurou a gente em casa e tal. Mas graças ao Senhor, que o Senhor não parou. Não parou nesse tempo, principalmente de pandemia. Mas depois da pandemia, muitos irmãos acostumaram a ficar em casa, só assistindo o Zoom, né? Graças ao Senhor pelo Zoom, né? E outros ferramentas, né? Que sustentou a igreja no tempo da pandemia. Não tinha reuniões presenciais, mas o Zoom, né? Fez o seu papel, e também YouTube, porque IVPT não parou. IVPT continuou transmitindo essas palavras proféticas e os irmãos puderam, né, ser muito alimentados e nutridos pela palavra nesse tempo, né? E bom, já passou, né? Agora voltamos a presencial. Também precisamos aprender a voltar para reuniões presenciais. Apesar de tem que sair de casa, não sei o que, enfrentar trânsito, mas a comunhão dos santos é maravilhosa, é insubstituível. Então encorajo os irmãos a virem, né? Quando tem reunião, né? E Paulo exorta, né, em Hebreus, não deixemos de congregarmos, né? Como é costume de alguns. Não queremos que deixar de congregar seja nosso costume. Amém? Então, é muito fácil se tornar um costume para não vir reunião. É só não vir uma reunião na próxima semana, quando chega a hora de reunião, você já fica mais difícil para você. Então, você tem que pegar o ritmo. Amém? Sabe que é naquele dia, naquele horário, tem reunião e vem para cá, né? Ó Senhor Jesus, claro que tem também grupos familiares que perto, geralmente em bairros, fica mais fácil, mais aconchegante também. Encorajamos a fazer isso, né? Bom, já falei muito. Então, hoje queria falar um pouco sobre o que tem sido falado ultimamente, esse que coloquei como tema, os dispensadores da graça. Amém? Amém? Deus é maravilhoso. Olha só, queria mostrar para vocês. Você sabe que o homem caiu, não é? Lá no Jardim do Éden. Foi, não foi? Então, o homem caiu, mas antes da queda do homem, o Senhor criou um Jardim do Éden, para que o homem pudesse ficar ali, né? Por que Jardim do Éden? Porque lá, nesse Jardim do Éden, o homem desfruta da plena presença de Deus. O homem não tinha falta de nada, de nenhum suprimento, porque Deus supria tudo. Então você veja, todas as árvores frutíferas do jardim era comida para o homem, né? E também o homem não precisava se preocupar, né, com alegria, porque a presença de Deus é a alegria do homem, supria essa parte, necessidade da alegria do homem. E terceiro, estavam dentro do Jardim do Éden, onde eles gozavam da proteção de Deus, a guarda de Deus, né? Graças ao Senhor, assim Deus fez. Mas no capítulo 3, nós sabemos que o homem caiu. E aí, irmãos, versículo 2 falou assim, perdão. Vocês lembram que o caminho para a árvore da vida foi fechado, não é? Tá certo? Então aqui... vinte e quatro, né? E expulso o homem
colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, o caminho para a árvore da vida foi fechada. Se o homem mantivesse no jardim do Éden, totalmente com a presença de Deus, o homem ia desfrutar da árvore da vida, que representa o nosso próprio Deus. Ele é fonte da vida, ele é a origem da vida. Ó Senhor Jesus. Então aqui, como foi fechado, foi proibido, então, porque o homem ficou carente, primeiro, da glória de Deus, que é representado pelo querubins, né? Querubins, e também da justiça de Deus, que é representada pela espada, que se revolvia, que em outras versões é uma espada flamejante com chamas. Chamas denota fogo, e fogo é a santidade de Deus. Então o homem ficou devendo, né? Ficou totalmente destituído da glória de Deus, da justiça de Deus e da santidade de Deus. Por causa disso, então o homem foi expulso do jardim. Mas como foi a queda? Só queria prolongar um pouquinho, muito interessante. No 3, versículo 8, né? Ele diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, quando foi da queda, depois que eles caíram, que andava no jardim pela viração do dia. Aqui prova que Deus visitava o jardim do Éden e conversava com o homem, certo? Porque ele dizia assim, chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Né? E aí no versículo 8, ainda vou recalcar um pouco mais, diz assim, ouviram a voz do Senhor, quer dizer, o Senhor falava com eles no jardim. Então, além de supri-los fisicamente com todas as árvores frutíferas do jardim, certo? Deus também supria a necessidade da alma deles, né? Vocês sabem que o homem, a alma demanda uma necessidade. Se você não suprir a necessidade que a alma demanda, certo? Então a alma vai procurar seus próprios meios para se satisfazer. Mas no jardim do Éden eles não tinham necessidade disso. Eles têm a presença de Deus, né? Como a sua alegria, e estavam num ambiente que eles não precisavam se preocupar com a sua própria defesa, se defender das feras e dos inimigos, porque Deus era a sua proteção. No entanto, além de tudo isso que eu quero mostrar para vocês, irmãos, que tem a palavra de Deus, porque eles ouviram a voz de Deus. Amém. Deus falava com eles. Amém. E todo dia, na viração da tarde, do dia, Deus estava lá no jardim. Aleluia! Então, o que quer dizer assim? A necessidade para nós hoje, não é só Deus prover para nós a nossa sobrevivência, a comida todos os dias na mesa. O Senhor tem nos guardado saúde, não é? Se nós tivermos problema nesse campo, nós podemos orar e o Senhor cura. Mas nós também temos a necessidade da alma. Quem vai satisfazer essa necessidade da alma? É a palavra de Deus. Amém? Em Mateus 4:4, né? O Senhor falou assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Caiu, viu? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, irmãos, aí não só de pão, quer dizer, Deus dava pão para eles, né? Alimentava eles. Mas eu disse, não é só isso. E é coisa mais importante, que é a palavra de Deus. Amém?
É a palavra de Deus. Então, irmãos, nós vivemos pela palavra de Deus. A palavra de Deus não pode faltar em nós. Bom, aí, irmãos, no capítulo 2 ainda, vamos ver aqui, quando Deus formou o homem, e ali, do versículo 9, diz assim: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore da vida é próprio Deus. Então, se Deus está ali, se você come dessa árvore da vida, você vai viver para sempre. Você não vai saber o que é morte. Mas, infelizmente, por causa da queda do homem, né, nós vivemos até certa idade, por alguém que tem mais saúde vive mais, mas chega na hora, né, vai ter que experimentar o sono, né? Ainda bem que os cristãos não morrem, né? Cristãos dormem, aleluia. Cristãos dormem, né? Mas aí, irmãos, queria mostrar para vocês que versículo 10: e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Do nada, a Bíblia diz que do jardim saía um rio para regar o jardim, até água tinha, né? A água representa o Espírito, lá no jardim do Éden. Irmãos, e se dividia em 4 braços. Aí você vai perguntar, mas por que Deus fez isso? Esse rio vai fluir para onde? Não é? Até então o homem não tinha pecado, não tinha caído. Mas, irmãos, é maravilhoso, né? Antes da queda do homem, Deus já sabia. E quando o homem caiu, o caminho para a árvore da vida foi fechada. Não foi? Foi proibido tocar na árvore da vida, porque o homem caiu na glória de Deus, na justiça e na santidade. Então o homem não tem como ter contato com Deus, né? Tá certo. O homem não pode, não tem mais acesso a Deus. Mas Deus quer ir até o homem. Amém. Deus quer. Amém. Amém. Então, aqui no capítulo 2, versículo 11, diz: o primeiro braço chama-se Pison. É o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O que é ouro? Ouro é a natureza santa de Deus. Portanto, então, aqui está a santidade, né? E o ouro dessa terra é bom. É bom demais. Esse ouro não é ouro qualquer. Não é ouro que nós conhecemos. É um ouro que é próprio Deus. E depois também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. Bidélio representa a obra de Cristo, né? Nesse momento, bidélio, você sabe que é uma resina que sai da árvore, portanto é vegetal, né? Então ali você vê que a árvore fica tão cheia, não é? Então ela começa a expelir essa resina, que é a nata dela. É a melhor coisa que tem dessa árvore. Ela parte e flui. Isso é Cristo. Cristo foi partido por nós. E mais para frente, esse bidélio, na Bíblia, 1 Coríntios 3, fala que é prata. Amém? Prata significa que nós fomos redimidos por preço de prata. Antigamente se resgatava os escravos pagando prata, moedas de prata. Portanto, prata representa a redenção, a obra de redenção de Cristo. Amém? Amém. Aleluia! E a pedra de ônix representa então
Ah, tem mais coisa ainda. Bidélio é prata. E lá em Apocalipse, esse bidélio se transformou em pérola. Amém? Pérola que quer. Mesma coisa, né? Enquanto que na prata, Cristo morreu, ele pagou essa moeda de prata com sua própria vida. E lá no Apocalipse, lá é pérola. Pérola quem produz a pérola é uma ostra, né? A ostra, quando entra alguma sujeira, algum cisco ali dentro, incomoda muito ela. Então a ostra começa a querer expelir aquele grãozinho de areia, aquele cisquinho, incomoda muito elas, mas não consegue. Então o que ela faz? Ela começa a envolver essa sujeirinha, esse cisquinho e tal, aí trabalhando por vários tempos, até que se torna uma pérola. Então isso significa, o Cristo também, não é? Por nós sofreu, em 33 anos e meio que ele passou na terra, é só sofrimento. Ele era próprio Filho de Deus, mas ninguém reconhecia ele como Filho de Deus, não é verdade? E ainda chamavam ele de Belzebu, não sei o quê. É um sofrimento muito grande, né? Mas essa pérola que para produzir o quê? Para produzir pérolas. Hoje nós somos pérolas. Ainda é informação, mas um dia chegaremos lá. Amém? Então esse rio, irmãos, então ele flui. Tudo que o homem perdeu, com esse fluir desse rio, o homem recupera. Por isso que chamamos isso rio da graça. Amém? Vamos lá em João capítulo 1. João capítulo 1. Aqui diz assim. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do primogênito do Pai. Amém? Então nós temos aqui o Cristo, ele é o verbo é a palavra. Ele é a própria palavra, né? Lembra que lá no Jardim do Éden, Deus falava com Adão. Hoje Deus fala por meio do Filho. Amém? Que é esse verbo que fez carne. Esse verbo que se fez carne é o Senhor Jesus que se encarnou. Ele se tornou carne aqui na terra por meio do seu nascimento. E aí, aqui diz, e habitou entre nós. O João, o escritor, falava que eles experimentaram, viram com seus próprios olhos, eles apalparam este homem em pessoa, porque eles, como os discípulos, andaram com ele, né, para todo quanto é lado, pregando o evangelho, levando a salvação para as pessoas. Então, ele estava em carne e habitou entre nós. Então, irmãos, aquilo que o homem perdeu, né, lá por causa da queda do homem, e depois o homem ficou, o povo de Israel, no Velho Testamento, Deus instituiu a lei, né? A lei, então o homem ficou debaixo do controle da lei, né? Estava debaixo da lei, então a lei como se fosse um aio, lá em Gálatas disse, né? Um aio para guardar o povo, para que o povo não escapulisse para o outro lado e fazer mal, tal. Então a lei guardava o povo, mas era apenas um aio, era temporário, até a chegada de Cristo. Amém? Aí Cristo chegou como verbo e habitou entre nós. Ele veio cheio de graça e de verdade e a glória.
Amém? Então, quem estivesse do lado dele, via o próprio Deus ali. Quem estivesse do lado dele, ganhava graça. E ganhava também a verdade. Porque ele próprio, que fluía, né, a glória de Deus, a graça de Deus, né, e a verdade de Deus. A verdade de Deus tem dois aspectos. Tem a justiça e tem a santidade, né? Que o homem perdeu lá no Jardim do Éden. E no versículo 17 também fala assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, não é? A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então aqui é maravilhoso, porque quando ele estava na terra, ele era Deus em pessoa. Ele andava no meio nas pessoas, ele trazendo Deus para as pessoas, né? Com a sua glória, através da graça, né? A verdade e tudo. Então, quem se aproxima dele, então recebe a graça. Amém? Mas, irmãos, isso daí é Cristo, né? Por exemplo, é Cristo, mas para você desfrutar dessa graça, você precisava nascer naquela época, né? Você precisava estar lá na terra onde ele estava, que era a território Palestina de hoje. Então, ali, né, em Jerusalém, Israel, você então poderia ter acesso a essa graça. Mas eu sinto dizer, já era, nós não temos esse acesso, porque nascemos mais de 2000 anos depois, né? Mas Deus é gracioso, né? Então ele fez Cristo morrer, não só morrer, mas ressuscitar, não só ressuscitar, também ascendeu-se ao céu, e fez que eles assentassem à destra do Pai. E aí ele recebeu toda a glória. E quando ele foi glorificado, ele tornou-se o Espírito. Agora, com o Espírito, todos nós temos acesso. Não importa o tempo que você nasceu, não importa o lugar onde você nasceu, você tem acesso a esta graça. Aleluia! Então hoje não precisamos ter inveja dos discípulos. Hoje nós temos o rio da graça. E falando um pouquinho do rio da graça também, vamos lá para Deuteronômio capítulo 7, versículo 8. Lá diz da boa terra, Canaã. A característica da boa terra de Canaã é que tem muita água. Tem três aspectos de água. Tem água de mananciais profundos, depois tem água nas fontes e finalmente tem água no ribeiro. E esse versículo muito interessante, ele começa com ribeiro, né? Terras de ribeiros, de fontes e de mananciais profundos. Amém? Então, já começa com a nossa experiência. Como é que nós vamos contatar o manancial profundo? Através de ribeiro. Amém. E quem é o ribeiro? É o Espírito. Maravilhoso, né? E outra coisa, antes o homem não tinha acesso a essa água, né? Então, a água está, por exemplo, era manancial profundo. Só que o homem não tinha acesso ao manancial profundo. É tão profundo e é tão rico, mas o homem não conseguia chegar até lá para desfrutar desse manancial profundo. Então, o que Deus fez? Deus fez o Filho vir em carne e habitou entre nós. Então, ele é aquelas fontes, né, que brota na superfície. Antes, o manancial profundo estava escondido debaixo da terra. Agora abriu-se um canal. Um canal e a fonte está jorrando. E agora nós temos acesso. Quer dizer, o tempo dos discípulos. Eles têm agora
um canal para chegar até Deus, era o próprio Senhor. Mas isso era muito limitado, só eles tinham. Mas aí Deus fez ele morrer, ressuscitar, foi glorificado, assentou-se à direita de Deus e tornou-se o Espírito que dá vida. Agora, esse Espírito é como um rio que flui e alcançando todas as pessoas. Não importa aonde você estiver, esse rio alcança você. A única coisa que Deus exige é a fé. É só crer. Amém? Antigamente, quando era da lei, dispensação da lei, o homem tinha que guardar a lei. Impossível. Guardar a lei é impossível. Por isso agora nós podemos guardar a lei e mais superior do que isso. O próprio Deus está nesse fluir. Ó Senhor Jesus. Vamos ver então, capítulo 4 de João, versículo 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Antes, só Jesus era a fonte que jorrava essa água para a vida eterna. Agora o Senhor disse, aquele que crê em mim, né? Eu vou colocar nele uma fonte que jorre para a vida eterna. Você crê nisso? Então, se você crê, você tem uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, essa fonte que você recebeu, quando você creu pela fé no Senhor Jesus, essa não é apenas para saciar a sua sede particular, não é para saciar a sua necessidade particular, mas ela jorra. Jorra para quê? Para molhar o chão? Jorra para você alcançar outras pessoas. Amém? E mais contundente do que isso está capítulo 7, né, Davi? Capítulo 7, versículo 37 a 38, 39, ele fala assim: quem crer em mim, né, versículo 37. Não, 37 no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Imagina um pouco o grande dia da festa, né? Era o último dia, então os caras estavam todos bêbados, né? Comeram muito e tal, tudo bêbado e tal, mas não estavam satisfeitos, eles continuavam com sede. Que é isso? Embebedaram e ainda continuavam com sede. Aí o Senhor Jesus levantou-se. O Senhor Jesus não aguentou aquela situação, né? Ele teve que levantar e dar uns gritos, viu? Não é? Esse clamor aqui não é sussurrar. Olha, não. É gritar mesmo. Exclamou: se alguém tem sede, venha a mim, beba. Aí continuou: quem crer em mim, olha só, é só crer. Nós estamos com faca e queijo na mão. Nossa era é maravilhosa. É só crer. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia. Mesmo lá no Jardim do Éden, é o mesmo rio que se dividia em 4 braços. Então, do seu interior agora, não é lá no Gênesis, agora está dentro de você. Ele mudou de casa. Esse rio mudou de casa, mudou para dentro de você. Amém? E aqui como é que é? Do seu interior fluirão rios de água viva. Então, irmãos, isso indica que o Senhor dá muita atenção à pregação do Evangelho. Não precisa
Não precisa a igreja marcar um dia para a gente sairmos pregar o evangelho. No seu dia a dia, né? No seu trabalho, em casa mesmo, qualquer lugar que você vai no shopping, vai no posto de gasolina, vai no supermercado, vai na farmácia, padaria, todo lugar podemos jorrar este rio. Mas o problema é que a nossa boca parece que tem um cadeado. Solta esse cadeado aí, né? Como falou aqui, né? Solta o pino da granada. Você vai ver, só você, né, destrancar a boca, aí ele flui. É a sua boca que está segurando ele, sabia? Ó Senhor Jesus, por isso o Senhor nos deu. Antigamente era difícil para eu pregar o evangelho, era assim. Eu sou tímido, né? Demais. E assim falar com uma pessoa que não conheço, desconhecido lá no mesmo ônibus, tal, passageiro, igual a mim. Eu tenho que pensar direito, como é que eu vou falar para, né, para despertar a atenção dele e tal, né? Muitas vezes a gente levou, né, cada não, né? E a pessoa simplesmente não está interessada. Então ficava difícil mesmo, mas a igreja fala, tem que pregar evangelho, tem que pregar evangelho. Então tá, e aí? Jesus te ama. E tal. Mas hoje, irmãos, graças ao Senhor, mudou essa situação, né? Posso orar por você? Olha, levanta aí para mostrar para todo mundo. O que está escrito aí? Posso orar por você? Amém. Obrigado. Amém. Então, em qualquer lugar você pode falar assim, posso orar por você? Lá perto de casa tem um restaurante, né? Era Clube de Picanha. Lá, alguém sabe lá? Vocês conhecem, né, ali? E a gente sempre leva os irmãos ali, quando nos visitam, comer ali, né? Todos os garçons já oraram. Já oramos por eles. E nos conhecem. E assim, como consequência disso, eles nos tratam super bem. Nos atendem muito bem, né? E aí, alguns já ficaram com livros. Então, a situação mudou. Quando você leva esse rio, flui esse rio, o ambiente muda. Quero falar de um testemunho. Isso aí é legal, viu? Isso aí é legal, isso aí é demais. Então, vieram alguns irmãos do Chile para serem treinados no PAC, para aprender a abordar as pessoas e também, no final, semear os livros, né? Então, um deles era coreano que reside no Chile. Então coreano, tá bom? E aí, formaram equipe e tal, e o líder dessa... depois eu falo. Então, foi formada equipe e tal, e o líder da equipe é o Felipe que é da Zona Leste. Viu, Tarcísio? Lá do Guaianazes. Felipe. Então, da banda, Então, ele levou essa turma e tal. E dentro da equipe tinha o irmão Chá, que é coreano, já um senhor de idade. Aí foram pro shopping, sabe qual shopping? Paulista. Aí lá, vamos pregar o evangelho aqui. Opa, vamos lá. Aí o Felipe começou abordando uma moça. Posso orar por você? A moça falou, sim, pode sim, né? E aí Felipe falou, irmão Chá, ora por ela, por favor. Aí o irmão Chá fala, não falo português. E agora, hein? Aí ele fala, e que língua que o senhor fala? Coreano. Aí perguntou para a moça, ele pode orar em coreano para você? Ela disse, sim! Maravilha! Irmãos, ele orou em coreano. O Espírito trabalhou. Quando terminou a oração, essa moça estava chorando, muito emocionada. Me diga qual milagre aí, né?
O que aconteceu? O cara orou em português. Não, o irmão orou em coreano. E ela entendeu tudo. O Espírito foi direto no ponto. Quer dizer, então quando você ora, às vezes a pessoa pede para você orar por certo determinado assunto, às vezes não é verdade? Ah, não tenho pedido especial não, tá tudo bem. Ah, então vou orar assim mesmo. Mas Deus sabe qual a necessidade dela. E vai direto. Então, e depois essa moça, né, adquiriu um kit, e antes da oração e depois da oração, precisa ver. Mudou completamente o comportamento dela. Ficou alegre, ficou aberta, conversadora. Quem é que faz isso, irmãos? É o Espírito. Mas como? É o fluir desse rio da graça. Amém? Amém. E aí, em João 1,17, ele fala assim. João 17. Ah, perdão, eu não falei ainda, né? E aí, isso é um detalhe importante, tá? No 37, 38, 39, 39 ele diz assim: isto ele diz com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Esse é um detalhe importante. O Espírito só viria depois que Jesus for glorificado. E nesse momento, quando Jesus está falando, no capítulo 7, ele ainda precisava passar por um processo de morte na cruz, não é? E não somente a morte, mas também a ressurreição, ser ascendido aos céus e sentar-se à destra de Deus. Aí então ele tornou-se o Espírito. Então isso aqui é muito importante, porque isso é a verdade, né? Até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Isso demanda uma explicação. Não é o Espírito Santo. Espírito Santo é da Trindade, né? Deus triuno. Então ele já existia, né? Tal. Mas o Espírito não. O Espírito é o Espírito Santo agregado mais à morte de Cristo, mais a ressurreição de Cristo, mais a glorificação de Cristo. Então ele tornou-se o Espírito. O Espírito Santo não tem humanidade, mas o Espírito tem humanidade. Cristo levou a humanidade para Deus Pai. Hoje o nosso Deus não é o mesmo. Tem um homem na glória. Ó Senhor Jesus. Então, é importante a gente fluir esse rio. Desde agora já estou dizendo, tá? Então, João 1,17 diz que a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, primeiro, o que precede a verdade é a graça. A graça vem em primeiro lugar. Então, nós começamos desfrutando da graça. Amém? E depois, no desfrute da graça, aí vem a verdade. E a verdade tem dois aspectos. Tem a justiça e a santidade, né? Isso daí, Efésios capítulo 4. Então, irmãos, a graça vem primeiro. Então, não é assim, não é departamentalizados. Então, agora, irmãos, hoje nós vamos falar da graça. Amanhã vamos fazer um estudo sobre a verdade. Depois de amanhã vamos fazer um estudo sobre a justiça. E depois sobre a santidade. E depois sobre a verdade. Irmãos, não é assim. É tudo ligado junto. É pelo fluir da graça. A graça é como o rio, ele flui. Em Efésios 1, né, versículo 3, bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo é importante, né? Então você vê que Deus tem todas essas bênçãos para nos dar.
E tudo que isso que Ele quer dar para nós, para o homem. Mas qual o acesso a essa bênção, e a toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais? Como tenho acesso a isso, irmãos? Em Cristo. Cristo hoje é o Espírito. Ó Senhor Jesus, então, fluindo esse rio, deixa essa graça fluir em nós. Essa graça, né, como os 4 braços. Primeiro o pison. Você sabe que o pison, ali tem material ali, de precioso, que é do Deus triuno mesmo, né? Você tem Deus Pai, Deus Filho, do Espírito. A parte de Deus Pai, você tem os atributos divinos. Você tem o que? A glória. Você tem o amor. Deus é luz, né? Você tem também a justiça, a santidade. Tudo isso são atributos divinos. Você tem nesse rio da graça. Ele flui. E depois você tem também, não só da parte de Deus, você tem também da parte de Cristo. Toda a humanidade elevada por Jesus, por meio de virtudes, né? Virtudes humanas, né? Que foi elevado por Jesus. Por exemplo, uma das virtudes nossas é o perdão, né? Perdoar é humano, tá bom, irmãos? Perdoar é humano. Tem gente que não perdoa de jeito nenhum. Que é isso? E tem gente que não se arrepende de jeito nenhum. Se você não se arrepende, como vai receber perdão? Não é? Então é importante. Parece que eu estou brincando, não, é sério. Então Pedro perguntou para o Senhor: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Para Pedro, o máximo é 7 vezes perdoar o irmão. E é difícil. Depois de terceiro você já vai, né? Mas o Senhor respondeu para Pedro: não 7 vezes, é 70 vezes 7. Quer dizer, perdoar é esquecer. Mas de vez em quando briga o casal, né? Puxa coisa lá de 1900 e bolinha. Como o irmão Pedro fala que é puxar rabo do cachorro, né? O cachorro já está enterrado. Mas tem um rabinho lá fora. Sempre deixa esse rabinho lá fora. Quando começam a discutir, né? Tá vendo? Você me fez aí 10 anos atrás. Eu me lembro direitinho como igual hoje. Dia e hora. Dia e hora. Meus irmãos, essa que é a virtude humana. É limitada. Mas Cristo, Ele quando veio ao homem, Ele elevou essas virtudes. Essa capacidade de perdoar 70 vezes 7 está em nós. Então, irmãos, vamos nos abrir, sempre aproveitando isso, sempre perdoar e sempre receber perdão e sempre se arrepender. Ó Senhor Jesus, né? Então, como que é esse negócio? O rio da graça flui, tem uns atributos divinos, também tem as virtudes humanas elevadas por Cristo. E aí está tudo nesse rio. Tudo que você precisa está nesse rio. E aí como é que a verdade vem até mim? Você deixa-se fluir, desfrutando da graça. Mas sabe qual o segredo desse fluir? É você estar sempre perto da palavra profética. Graças ao Senhor, o Senhor tem nos falado toda semana, né? Amanhã nós vamos começar novo alimento diário, né? Mas independentemente disso, nós temos, irmão Pedro, né? Um canal que está fluindo. Todo domingo tem, né? Quinta-feira tem live também, é muito importante. Eu encorajo os irmãos a participarem no Instagram, também no YouTube, né? Às 21 horas. É muito bom, né? Então isso é a palavra que flui, a graça para nós.
Se você está lá atento a essa palavra, o Senhor vai fluindo para você. E uma coisa maravilhosa que acontece, na medida que flui esse rio vai depositando a verdade em você. Não é de uma vez que você vira uma verdade em pessoa, mas à medida que o rio flui, vai depositando em você a justiça, a santidade. Então não é por sua capacidade, hoje você decide, não, Senhor, de agora em diante, eu vou ser uma pessoa justa. Também não vou pecar mais, eu só vou ser uma pessoa santa. Você consegue? Faz esse juramento ao Senhor, daqui a pouco você está quebrando esse juramento. Então não adianta, irmãos, é pelo fluir da graça. Graça o que é? A graça é desfrute. Graça não é esforço. Deus já fez esforço para nós. E deixou para você só desfrute. Não deixou trabalho para você, deixou para você desfrute. Ele já fez tudo. Desfruta dele. E ainda mais, né, quanto mais desfrutamos dessa graça, nós viramos canais para deixar essa graça fluir para os outros, né? Vocês se lembram lá em Zacarias capítulo 4, lá fala assim, que havia duas oliveiras, e com seus bicos de ouro, né, vertem azeite dourado, mas não vertem diretamente para as 7 lâmpadas do candelabro. Já percebeu isso? Vertem primeiro para um vaso, né, e ali enche primeiro o vaso. Que significa esse vaso que contém, que recebe azeite dourado, né? Isso significa, são todos aqueles que amam a palavra de Deus e têm a reverência pela palavra de Deus. Amém? Eles têm um amor pela palavra de Deus. Então eles formam esse vaso que acumula o azeite dourado, que representa o próprio Deus. E aí, irmãos, dali do vaso, então se repartia para os 7 lâmpadas do candelabro. Então, 7 tubos é uma distribuição a partir do vaso, né, para essas 7 lâmpadas. O que significa isso, irmãos? Se você flui, então você é um dos canais desse vaso, né, para distribuir para as pessoas. Então, está relacionado outra vez com a nossa pregação de evangelho. Dia a dia precisamos fluir, não deixa estancado. Então, quando você flui, né, a pessoa recebe aquilo lá, então ela recebe o benefício desse fluir. E também, né, quando fluímos, somos um canal que flui, né? Quanto mais fluímos, não é assim, quando mais eu fluo, e aí vai terminar, como se fosse um cântaro, né? Cântaro, você pega água com cântaro, mas você depois termina a água do cântaro, e você tem que ir pegar de novo, né? Ou você vai para o poço, pegar água no poço, traz de balde para sua casa, mas acabou, você tem que pegar de novo, não é verdade? Mas com relação ao fluir, esse azeite dourado, a palavra de Deus, quanto mais você flui, mais o Senhor enche seu canal. Então nunca vai faltar. Então quanto você flui, mais o Senhor preenche. Então seja esse canal que flua, porque quanto mais flui, mais o Senhor vai encher você. E a intenção de Deus é nos encher por completo, né? Vamos lá em Efésios. Efésios 3,
versículo 19, estou pulando bastante, tá? Diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados até de toda a plenitude de Deus. A melhor tradução para ser tomado é que para que sejais cheios até a plenitude de Deus. Então Deus quer nos encher, e vamos deixar o Senhor encher cada parte do nosso ser. E aí no capítulo 3 mesmo, um pouco antes, ele fala assim, no versículo 16: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante seu Espírito no homem interior. E logo em seguida: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então nós vemos aqui o homem interior. O que é o homem interior? O homem interior o homem interior tem o coração, né? O coração do homem, ele tem coração formado de uma parte do espírito, que é a consciência, e 3 partes da alma, que é mente, vontade e emoção, tá? Então, o que é homem interior? Homem interior é você deixar o espírito, né, através da consciência, tomar conta da sua alma, tomar conta da sua mente, tomar conta da sua emoção, tomar conta da sua vontade. Então, se isso é realidade em você, então você está no homem interior. O homem exterior, pelo contrário, o homem exterior, ele não tem, ele não obedece a parte que é do espírito. Esse homem exterior é coração que age por ele mesmo, é a alma que age por ele mesmo. Então, o homem pensa do jeito que ele pensa, e age e reage do jeito dele, é uma maneira terrena. O homem está na dimensão da terra. Este é o homem exterior. Amém? Então, o que nós queremos? Queremos o homem interior. No homem exterior, Cristo, apesar de estar dentro de nós, está na sala. Ele é visitante. A gente fala para ele: Senhor, não saia da sala. Fique na sala. Se você quiser ir ao banheiro, pede licença. No quarto, jamais. No outro quarto, não permite que o Senhor atravessar aí. Então o que adianta? O Senhor fica preso no espírito, no seu espírito humano, não é verdade? Então o que é homem interior? O homem interior é você abrir toda a casa para Ele. Senhor, aqui é tudo seu. A sala é tua, a cozinha é tua, meu quarto que tem meus segredos lá, abra para o Senhor também. Escancaro, não tenho segredo com o Senhor, é tudo seu, Senhor. Aí é homem interior. Por isso que no versículo 17 diz: e assim habite Cristo. Aonde? No nosso coração. Esse coração, quando é habitado por Cristo, é homem interior. E é pela fé, né? Estando nós arraigados e alicerçados em amor. Amor é o ambiente, de todo o ambiente de Deus é amor, né? Então, arraigados é criar raízes no amor. E alicerçados é fundamentar-nos em amor, né? Graças ao Senhor. Então, voltando para esse fluir do rio, quanto mais flui, mais ele deixa material divino em nós. Assim é que vem verdade. A justiça vai aparecer em você, a santidade vai aparecer em você, e aí a verdade é o próprio Deus. Imagina um pouco, antes da criação não existia nada, né? Só existia Deus. Então ele é a única verdade do universo.
E todas as coisas podem ser relativas, mas Deus é absoluto. Ele é a verdade. Mas como ele não quer chegar ao homem assim de sopetão, ele então manda graça. E graça vai fluindo, vai depositando justiça e santidade e, enfim, a verdade, né? Está em Efésios 4. Ó Senhor Jesus. Aqui também, uma coisa que no Efésios 4, ele diz assim, para encher. Sim. Versículo 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então aqui, chama a atenção aqui, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquilo que é a cabeça, Cristo. Então aqui, nós todos aumentando, né, em a cabeça em Cristo. Aqui vamos ler aqui alguns versículos aqui, no capítulo 4. Os quais, tendo se tornado insensíveis, olha aqui, essa aqui que eu vou ler agora é contrário da verdade, tá bom? É contrário. Versículo 17, por isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os discípulos, os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. São esses que não andam na verdade, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo. Deus é a única verdade no universo. E o resto é tudo mentira, é falsidade. Como diz aqui, esses versículos que acabei de ler. É tudo fora de Deus. Mas hoje no mundo existe uma corrente que é do reino de Satanás, né? Que querem relativizar Deus. Que Deus não é uma verdade absoluta. Deus é relativo. Isso é uma tática de Satanás. Amém? Deus é o único. E com ele está toda a realidade. Com ele não há mentira. Por isso, mais tarde fala assim, falemos a verdade uns com os outros. Por quê? Porque precisamos falar uns com os outros, porque Deus é a verdade, Deus é a realidade. Então, irmãos, todas essas coisas que vocês ouvem por aí, que a verdade é relativa, não sei o quê, é mentira. E Satanás é pai da mentira. Ele que gosta de fazer essas confusões aí, né? Mas nós, como igreja, precisamos estar firmes. Aí, versículo 20 diz assim, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Esse aprender a Cristo é tomar Cristo como modelo, né? Não é aprender de Cristo, também não é aprender com Cristo, mas é aprender a Cristo. Significa que Cristo é um molde e você entra nele. Você entra nele para ser moldado, né? A forma dele, então, ele é primogênito, né? Imagem, como é que diz lá em Romanos? Somos, então, conformados à imagem do seu Filho. Ó Senhor Jesus, e na verdade Deus quer produzir com tudo isso, com a verdade que flui da justiça, que vem da santidade, tudo isso vem da graça, e esse rio da graça fluindo, Deus quer produzir algo.
Deus quer produzir o que Ele quer, na verdade. O que Ele quer é produzir na igreja um novo homem. Novo homem, né? Aqui então diz assim, 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Esse velho homem é no passado. No passado. Ainda existem esses elementos velhos em nós. Precisamos nos cuidar, irmãos. No sentido de que no trato passado vos despojeis. Quer dizer, nós precisamos despojar do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Então, aqui, irmãos, é o contrário da verdade. Velho homem é contrário da verdade. E, versículo 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Agora, uma versão melhor, assim, mais fácil para entender, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Amém? Amém. Isso é resultado de deixar Cristo habitar no nosso coração. Agora, até a nossa mente não está sozinha, nossa mente está cheia de espírito. Amém. Por isso que esse é o novo homem. O que é novo homem? Quando o nosso espírito entra na nossa mente. Não é mais a mente que decide, é o espírito que decide. E 24, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém? Mais uma vez eu quero recalcar a diferença de verdade e a mentira. Versículo 25 diz, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E aí vai, né? Bom, última coisa, já tá tempo. Vamos para Ezequiel 47. Ezequiel 47. Aqui, ele mostra uma figura aqui, que é a água que corre debaixo do limiar do templo. Versículo 1 em diante. Para Oriente, porque é tal, né? Versículo 2. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior e que olha para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Um cordel de medir. Irmãos, quando somos medidos, né, nós somos mais pertencente a Deus. Amém. Somos mais ganho a Deus. Amém. Então vamos deixar que Ele nos meça. Amém. Então aqui, vamos deixar que Ele nos meça e mais somos dele. Amém. Mais pertenceremos a Ele. Saiu aquele homem com corda de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Então essa água é rio da graça. Amém? Então, ele começa a fluir, e aí, irmãos, vai sedimentando em você elemento divino, aí o nível da água para nos tornozelos. Opa, tornozelos, né? É legal a água, né? Mas você ainda tem sua vontade, você ainda tem sua capacidade natural, você brinca na água, mas ele não para de pedir, não para de medir, né? Você recebendo palavra profética, e ainda, né, ele mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelo joelho. Opa, já subiu mais um pouco, chegou ao joelho. Agora para andar já é um pouquinho mais pesado, né? Mas ainda dá, né? Dá para dar um chutão na água, brincar na água, não é? Fazer o que eu quero e tal. Mas, irmão, mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Opa, já está nos meus lombos. Aí é mais difícil para andar, né?
Tem que fazer esforço, tem que fazer força. Mas ele não para de medir, mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, as águas que se deviam passar nado, rio pelo qual não se podia passar. Até então você é cheio da sua própria vontade, né? Eu que mando, né, aqui e tal, minha opinião é forte, todo mundo tem que me obedecer. Não tem problema, continua assim, mas deixa o rio fluir. Vai chegar um tempo que você não vai conseguir, né? Você vai perder o chão, vai flutuar. Aí quem vai te levar é a correnteza do rio. Aleluia! Aí você é um novo homem. Coletivamente, não é sozinho, né? E aí o Senhor disse, ele me disse, visto isso, filho do homem, então me levou e tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Isso lembra muito da Nova Jerusalém, né? Então me disse, estas águas saem da região central oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Eu nunca fui para Israel, mas aqueles que foram dizem que o Mar Morto recebe água lá do rio da Galileia e tal, e aí vai para o Mar Morto. Mas Mar Morto, por que é morto? Porque não flui. Mar Morto não flui. Então, por causa de não fluir, esse Mar Morto fica muito salgado. É aí que acontece. E não tem peixe, não tem nenhuma criatura viva lá que consegue sobreviver nessa água. Então é por isso que chama-se Mar Morto. Irmão, será que vamos ser Mar Morto? Não. Vamos deixar fluir. Você quer ser vivo? Então deixa fluir. Pregar o evangelho. Amém? Toda criatura vivente que vive em chames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. Irmãos, aqui disse, vive em chames. Quem vive em chames? É a vida da igreja. Nós não somos sozinhos. Não vivemos como os ermitões, né? Nós vivemos em enxame. E outra palavra aqui, haverá muitíssimo peixe. Onde há vida, há muito peixe. Amém? Ó Senhor Jesus. Então é isso aí, irmãos. Quero terminar com isso. Muita gente por aí fora, coitados, são como o mar morto. Desesperado, não sabe o que fazer. Só esperando a gente ir até ela para abrir nosso canal e fluir para ela. Hoje é tão simples. Gostaria que os irmãos praticassem isso, né? Em todo lugar que forem, é simples essa palavra, não tem nada complicado, né? Vamos fazer isso, né? Hoje também nós temos CEAP hoje, né? Hoje temos comportagem dinâmica, nós temos adolescentes em guerra, nós temos Avança Jovens, nós temos Fábrica de Vencedores Kids, né? Nós temos para criança, nós temos para adolescente, nós temos para jovens, nós temos para adultos e temos para idosos também. Então todos podem mergulhar nesse rio, não importa a idade. Amém? Recentemente teve adolescentes em guerra, meninada de 12, 13, 14. Você foi? Foi bom, não foi? Sensacional. Amém? Então, crianças, irmãos, não desprezem crianças.
crianças, né, elas são muito simples, muito assim, espontâneas, né? Não tem, chega a pessoa e fala, posso orar por você? E tal, e assim vai, né? Então até as crianças podem pregar evangelho. E nós da idade mais madura vamos ficar para trás? Não. Olha, no reino de Deus não há idade não, viu? Tudo é novo. Vamos levar essa vida para o mundo inteiro. Amém? Jesus é o Senhor. Amém.